Mateus capítulo 3, nós temos exposto o livro de Mateus de maneira sequencial e Deus tem nos abençoado tanto. Mateus capítulo 3, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 3, verso 13. A irmã Soninha já está um pouco melhor, meus irmãos, só para ninguém se preocupar tanto, né? Mateus capítulo 3, verso 13, até o verso 17, o texto da nossa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, a dissuadia, dizendo: Eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra, é o que nós te pedimos. Nos ajuda, Deus, a realmente aprender um pouco mais a respeito do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto no Evangelho de Mateus, em todos os sermões que tivemos até aqui, uma reação muito estranha, podemos definir assim, daqueles que eram para receber Jesus. Se nós fôssemos definir de maneira mais profunda, talvez o sentimento daqueles que estavam à volta de Jesus era a indiferença. Até mesmo Jesus foi recebido de maneira hostil, até mesmo por aqueles que deveriam, de algum modo, conhecer a palavra de Deus, conhecer aqueles que estavam na sua frente. Nós vimos isso no começo do nosso capítulo, no começo do capítulo 3, fariseus e saduceus, criando ou desenvolvendo um movimento para olhar ou observar ou analisar ou julgar o que João Batista estava fazendo ali naquele rio, batizando todos os homens. João Batista, meus irmãos, aparece no começo do capítulo 3, nós percebemos isso no nosso último sermão, e ele chama a atenção de todos que passam, de todos à sua volta, de todo o povo judeu, pela sua coragem, pela sua pregação corajosa sobre arrependimento, sobre conversão, sobre mudança de vida. Mas João Batista também desenvolve um novo símbolo que relaciona justamente esse arrependimento do verdadeiro povo de Deus. E é muito bem cumprido por nós até o dia de hoje, que é o batismo. João então batiza como símbolo de um verdadeiro arrependimento, de um verdadeiro nascimento, um convite para nascer de novo através da consagração, da santificação real da sua vida. Nós falamos no último sermão que esse era um rito para pessoas que não faziam parte da religião judaica e de algum modo queriam fazer parte, mas João considera todos, completamente todos, impuros, e por isso batiza até mesmo judeus. Nós falamos sobre isso no nosso último sermão. João compreendia, meus irmãos, que diante de um Deus santo, 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 todos os corações, sem exceção, precisam se arrepender. Todos, sem exceção, são impuros e, por isso, devem ser batizados. O que esse ato de João enfurece os religiosos da sua época,
que de algum modo tentam confrontar ou desviar os seus próprios corações de um arrependimento genuíno e verdadeiro. E diante dessa ação dos religiosos, João olha aos olhos de cada um deles e os questiona, como nós vimos: quem os induziu a fugir da ira? Os dois versos, meus irmãos, anteriores do nosso texto, o verso 11 e o verso 12, João indica que haveria de vir alguém muito mais poderoso do que ele. Alguém que ele não é digno nem mesmo de atar ou de levar as sandálias dos seus pés. Alguém cuja purificação não seria com água, mas com o fogo do Espírito Santo. Alguém cujo batismo não era um símbolo, mas sim uma verdade inquestionável. Os nossos versos, meus irmãos, dessa noite, marcam de fato o início do caminho de Jesus Cristo, o início da missão de Jesus que o levará ao sacrifício vicário. E por vicário, eu quero que os irmãos tenham bem definido na sua mente que isso aponta para um sacrifício substitutivo, mas também definitivo. Jesus, aqui no nosso texto, caminha para morrer em nosso lugar, para nos substituir diante da justiça de um Deus santo, santo e santo. Então, meus irmãos, eu quero convidar a todos que me ouvem a olhar para o texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13 a 17, sobre o seguinte tema: o início da missão é a obediência sem restrição. Eu vou repetir para os irmãos guardarem bem e anotarem aí nos seus caderninhos. O início da missão é a obediência sem restrição. O nosso primeiro ponto é justamente o Cordeiro, Jesus, e a sua obediência sem mancha. Mateus vai deixar bastante claro nos dois primeiros versos que lemos, verso 13 e 14, que se iniciam com a nossa tradução usando uma expressão que os irmãos podem observar aí comigo no verso 13, dita por esse tempo. A tradução NVI, uma tradução que eu tenho recomendado aos irmãos bastante, porque a linguagem é muito boa. Nós temos lá traduzido ali essa expressão grega como então. E o texto de Lucas 3, 21 vai mostrar muito claramente o que isso significa. Significa que enquanto todos se batizavam através da vida de João Batista nas águas, Jesus veio. Jesus apareceu no meio de todos e para todos. Jesus, meus irmãos, sai da Galileia, segundo o evangelista Mateus, com um objetivo muito bem definido. Ele vai em direção a João Batista para se batizar. Ele não estava passando por ali, viu um reboliço e de algum modo foi lá observar como os fariseus faziam. E talvez essa seja a grande diferença que nós já podemos discutir nesse momento do texto. A clara diferença de objetivo entre Jesus e os religiosos da sua época. Jesus foi com seu objetivo definido, se batizar. Enquanto, meus irmãos, os mestres religiosos, manchados pelo erro, manchados pelo pecado, cheios de arrogância, vinham analisar o que João Batista, o profeta, fazia. Jesus se aproxima de João Batista para se batizar. E isso é interessante, meus irmãos, pensem comigo. Jesus é o grande sumo sacerdote. E nós poderíamos aqui criar ou ditar um sermão inteiro a respeito desse único ofício de Cristo. Nós podemos escrever um apanhado teológico mostrando como Jesus cumpre com perfeição o seu papel de sumo sacerdote. Mas ainda assim, diante de toda essa realidade bíblica e teológica, Jesus demonstra uma obediência, uma humildade, uma submissão
às ordens de Deus. Diferente dos religiosos da sua época e diferente de todos nós, Jesus, como sumo sacerdote, meus irmãos, não tinha pecado nenhum para se arrepender. É o próprio João Batista que vai olhar para Jesus vindo em sua direção, e no capítulo 1, verso 29 de João, do Evangelho de João, ele vai soltar uma expressão que a igreja definiu em latim como Agnus Dei. João, ao olhar Jesus, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, meus irmãos, faz referência justamente a esse ofício de Cristo. Ele faz referência justamente ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, que exigia para o sacrifício um cordeiro sem defeito. João está questionando, meus irmãos, olhando para Jesus e questionando o próprio Jesus, dizendo: o Cordeiro de Deus sem defeito está vindo até mim participar do batismo que simboliza o arrependimento. Isso não dá para entender. Isso não dá para entender. João, meus irmãos, não compreendia muito bem o que Jesus estava fazendo diante dele. E por isso o nosso texto diz que ele tenta, de algum modo, evitar o batismo de Jesus. A ideia, meus irmãos, é que João está olhando para si mesmo e percebendo quem está bem à sua frente, dizendo: diante da santidade de Jesus, diante de alguém que não precisa se arrepender, quem precisa se arrepender sou eu. Como um cordeiro imaculado vem até a mim se batizar, o Senhor que deveria me batizar. Sou eu quem precisa de arrependimento e não o Senhor. Meus irmãos, o batismo de Jesus primariamente simboliza a humildade e a obediência. Jesus, meus irmãos, desde o início da sua caminhada, desde o início do seu ministério, mostra para todos nós o que é de fato ser humilde, o que é de fato obedecer ao Senhor. O primeiro ato do ministério de Jesus é uma obediência irrestrita. E a grande pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos é: se nós servimos a um Senhor que escolhe se esvaziar de si, em prol de uma obediência irrestrita ao Deus Pai, por que nós temamos tanto em desobedecer às leis de Deus? Se somos chamados a ser discípulo desse Jesus, porque a maioria das nossas escolhas não apontam para uma obediência irrestrita ao nosso Deus. Se servimos, meus irmãos, um Senhor que é símbolo desse amor, porque Ele morre pelo seu povo, Ele caminha em direção à morte, porque Ele se coloca no nosso lugar, inclusive demonstrando como nós devemos ser como Ele. Porque nós temamos tanto em ser tão diferente desse Deus? Por que, meus irmãos, nos custa tanto parecer com Cristo? O batismo de Jesus, meus irmãos, também aponta para um chamado à purificação. Diante de Jesus, o próprio João Batista, que nós definimos como um homem, um profeta de Deus, percebe na sua caminhada erros, falhas, uma necessidade de santificação, uma necessidade de purificação. Eu te pergunto, meus irmãos, qual foi a última vez que você esteve diante desse Jesus, que traz luz ao pecado do seu coração, que traz luz ao seu erro, à sua falha, à sua limitação? Qual foi a última vez que você esteve exposto à verdade de Deus e foi convencido que é necessário nascer de novo? Qual foi, meus irmãos, a última vez? O batismo de Jesus, meus irmãos,
também é um símbolo de submissão. Ao se batizar, meus irmãos, Jesus demonstra a sua identificação conosco. O batismo aponta para uma condenação substitutiva, aponta para a graça de Deus, na obediência de Cristo. Jesus está nos mostrando que, diante de todos os povos, diante de todos que podem observá-lo, ele está sendo consagrado como um cordeiro, direto para a cruz, direto para a morte. Um ato de obediência, um ato de amor, como nós falamos hoje de manhã, uma paixão. O batismo de Jesus aponta para essa unção de Deus, rumo ao sacrifício vicário, em direção ao juízo de Deus. O verso 15, meus irmãos, nós encontramos o nosso segundo ponto, e é o justo cumprimento e a sua obediência completa. Jesus dá uma resposta ao questionamento de João Batista e diz: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa resposta, meus irmãos, rápida de Jesus, parece indicar que ele tem pouco tempo para explicar o que ele precisa fazer, mas ainda assim ele dá uma resposta. É como se Jesus estivesse dizendo para João Batista: vamos depressa, o tempo do Senhor é agora, é o tempo de cumprir a promessa de Deus. Jesus diz a João que é necessário, mas diante do que nós sabemos que significa o batismo, nós podemos nos questionar: por que é necessário? Por que é necessário que Jesus se batize? Por que é necessário que ele esteja presente em algo que simboliza um arrependimento que ele não precisa ter? Alguns críticos, meus irmãos, da divindade de Jesus vão pegar esse ponto e vão usar numa tentativa de mostrar que Jesus não se via até aqui como sem pecado. Mas eu quero dizer aos irmãos, não caiam nessa, meus irmãos. Não é isso que significa a palavra do Senhor. Para o povo judeu, meus irmãos, cumprir a lei era de fato cumprir cada detalhe da lei, cada i e tio, como nós lemos na nossa liturgia. É o próprio Jesus que vai usar também essa expressão no texto que nós lemos de Mateus capítulo 5, verso 18. O Sproul, um grande estudioso, pastor, vai dizer o seguinte: o padrão divino é a perfeição, e nós devemos ser santos como Deus é santo. Para que Jesus fosse o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele tinha que obedecer cada i e tio da lei. Mas há algo profundo também na resposta de Jesus, meus irmãos. Esse novo ato, chamado batismo, tem duas funções muito bem definidas. A primeira é o apontamento para o arrependimento, como nós falamos, e a segunda é sua relevância escatológica, porque o batismo aponta para o sacrifício de Jesus, substitutivo, real e definitivo por cada um de nós. Jesus, meus irmãos, é demonstrado aqui como um servo sofredor, que, como lemos no capítulo 42 de Isaías, da nossa liturgia. E a primeira marca de um bom servo, de um servo que compreende a sua missão, é a obediência à palavra de Deus. Ele deve cumprir toda a justiça de Deus. Jesus, meus irmãos, sofre e morre para realizar a redenção, para cumprir toda a vontade de Deus em seus mínimos detalhes, em todas as suas nuances. Ao se batizar, meus irmãos, Jesus mostra a sua determinação, a sua vontade em cumprir a ordem designada para ele por Deus. E um comentarista bíblico chamado D.A. Carson vai dizer algo muito interessante.
ele diz o seguinte: é por isso que esse porquanto, lá do início do nosso texto, pode ser relevante. Jesus está dizendo que, em princípio, a objeção de João, no verso 14, ela é válida, porque ele não precisa se arrepender, meus irmãos. Contudo, por enquanto, é o que diz o início do nosso versículo 15. Nesse ponto da história da salvação, Jesus deve se batizar, porque nesse ponto da história, Jesus deve demonstrar uma disposição em assumir o papel de servo. Isso, meus irmãos, aponta para um ombreamento, aponta para um Deus que se esvazia da sua glória e desde o início do seu ministério realiza o plano de Deus com perfeição. Aponta para um Deus humano que passa por cada detalhe da vida que nós passamos também. Aponta para um Deus que se fez como cada um de nós. Cada um de nós. Meus irmãos, Jesus compreendia muito bem o seu papel diante do plano de Deus. E o Senhor havia chamado para sofrer por cada um de nós, pelo seu povo. O batismo de Jesus aponta para o sofrimento vicário, meus irmãos. Mais uma vez eu afirmo isso. Jesus se batizou porque o arrependimento que deveria existir no nosso coração não existe genuinamente. Ele se batiza porque Ele se arrepende por nós, morrendo em nosso lugar, sendo o substituto de Deus diante do nosso pecado. Diferente, meus irmãos, do que os judeus esperavam, o Redentor veio para sofrer, como nós entendemos hoje de manhã, para sofrer o sofrimento, o peso do pecado que cada um de nós deveria carregar. Meus amados irmãos, nós encontramos em Jesus um amor próximo. Estamos o tempo todo dizendo, no nosso lema anual, tema anual, diz Jesus é Emanuel. Meus irmãos, essa não é uma frase de efeito, eu quero que os irmãos entendam isso. Jesus é o Emanuel, não é apenas uma frase bonita para ser dita, para ser mirada. Isso não é um lema qualquer, mas é para trazer, meus irmãos, para nos trazer em textos como esse aqui, e nos fazer ajoelhar diante de um Deus que escolheu pela sua própria vontade estar no lugar de cada um de nós. Não pense, meus irmãos, que o Senhor não conhece a sua dor. Não seja arrogante. Olhe para o relato bíblico que aponta para um Deus glorioso, se esvaziando de si, para encontrar com sua noiva, por amor de cada um de nós. Nós somos aqueles que devem se arrepender, meus irmãos, e não fazemos, e não nos arrependemos. É por isso que nós somos aqueles que tornaram a morte de Jesus necessária. Mas a morte de Jesus é eficiente, porque Ele cumpre de maneira completa todo o dever que nós deveríamos cumprir. Tudo que Deus pede para cada um de nós cumprir, e nós constantemente falhamos na nossa vida, Jesus executa com perfeição. Jesus, meus irmãos, é a perfeição que nós jamais poderíamos alcançar. Por isso, Ele é o escolhido para ser o Cordeiro de Deus e tirar o pecado do mundo. Por isso, meus irmãos, Ele se batiza, mostrando que o que a sua noiva não cumpre, será cumprido através da sua vida. Jesus, meus irmãos, nos ensina a cumprir a nossa missão
porque Ele a cumpre com perfeição. Jesus obedece ao Senhor, o seu Pai, de maneira completa. E nós podemos nos questionar mais uma vez sobre a nossa disposição de dar a nossa vida a Deus. Jesus doa a sua vida em prol do plano de Deus. E você e eu, o que temos feito da nossa vida? Quais são os frutos da nova vida que recebemos em Cristo Jesus? Ah, meus irmãos, que amor é esse que Jesus demonstra por cada um de nós? Como pode ser? Se isso não te deixa perplexo, os versos 16 e 17, meus irmãos, apontam o nosso último ponto do sermão dessa noite. Uma missão de um Deus triuno, na sua graça revelada. Nós servimos, meus irmãos, a um Deus triuno. O ato de Jesus muda a nossa sorte por completo. A submissão de Cristo conquista a perfeição no seu estágio mais sublime, que jamais nós poderíamos alcançar diante desse Deus. Nós temos aqui nesses versos 16 e 17 a exata expressão de um Deus perfeito, de um Deus triuno, de um Deus que é um e três em um. Agostinho de Hipona, um pai da igreja, um grande estudioso, vai discutir essa relação entre o ser de Deus e a Trindade, num livro chamado, que os irmãos podem procurar, Doutrina Cristã, da editora Paulus. Agostinho vai dizer o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, cada um deles, Deus. E os três são um só Deus, para si próprio. Cada um deles é a substância completa, e os três juntos uma substância só. O Pai não é o Filho, nem o Espírito. O Filho não é o Pai, nem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. O Pai é só o Pai, e o Filho unicamente Filho, e o Espírito Santo unicamente o Espírito Santo. Os três possuem a mesma eternidade, a mesma imutabilidade, a mesma majestade, o mesmo poder. No Pai está a unidade, no Filho a igualdade, e no Espírito Santo a harmonia entre a unidade e a igualdade. Esses três atributos todos são um só, por causa do Pai. Todos são iguais por causa do Filho, e todos são conexos por causa do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus é um só em essência, mas existem três pessoas distintas no ser de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é completamente Deus, é isso que Agostinho está dizendo, e juntas formam uma única substância divina. Embora, meus irmãos, eles sejam iguais em sua divindade, cada pessoa tem a sua própria identidade dentro do papel da obra redentora. O Pai é essa fonte de unidade, o Filho é igual ao Pai em divindade, e o Espírito Santo harmoniza essa trindade perfeita com igualdade em todos os seres. Nós servimos, meus irmãos, um Deus complexo, um Deus que é suprarracional, vai além da nossa compreensão, mas a sua complexidade leva o seu ser à perfeição. Nós podemos observar isso aqui nos últimos versos do texto que nós lemos. O movimento perfeito em prol do plano redentor. Para a sua vida, meu irmão, ser salva, era exigido um Deus assim. Um Deus triuno, perfeito e completo. Só assim a obra redentora poderia ser executada. Os céus, meus irmãos, se abrem, é o que diz o texto,
e foi visto o Espírito Santo como uma pomba descendo sobre Jesus, o que simboliza a unção de Jesus para o início do seu ministério terreno. Jesus ali é capacitado pelo Pai para cumprir como homem a obra redentora. Então cumpre a profecia de Isaías, no capítulo 61, verso 1, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É exatamente isso que acontece aqui, meus irmãos. O Espírito do Senhor Deus desce sobre Jesus. Os membros, meus irmãos, da Trindade estavam todos presentes aqui no início do ministério de Jesus, nesse momento do batismo de Jesus. O Pai falou ao Filho, o Espírito Santo ungiu o Filho, e o Filho foi ungido a iniciar o seu ministério aqui na terra. Assim, meus irmãos, como os 3 membros da Trindade haviam estado na criação, lá em Gênesis capítulo 1, todos eles estavam aqui presentes no início do plano da redenção. O texto diz que uma voz é ouvida dos céus, uma voz é ouvida dos céus. Meus irmãos, poucas vezes se ouviu essa voz de maneira audível e literal, como nós vemos nesse texto. Apenas, para sermos mais exatos, apenas 3 vezes no Novo Testamento é ouvida a voz de Deus de maneira audível ao ouvido daqueles que estão ali. E em cada uma dessas vezes que a voz de Deus rasga os céus e é ouvida literalmente, essa voz de Deus testemunha a pessoa de Jesus, aponta quem Jesus é. Jesus é o Cristo, o Cordeiro escolhido por Deus. Muitos, meus irmãos, alegam ouvir a voz de Deus. Eu acho que todos já presenciaram alguém falar dessa maneira: eu ouvir a voz de Deus, mandando fazer algo da sua vida pessoal, né? Geralmente é assim. Mas a grande realidade bíblica e teológica que percebemos na palavra do Senhor é que Deus nos mostra que não existe mais esse tipo de teofonia, de aparição do Deus Pai no nosso tempo. Até mesmo, meus irmãos, no Novo Testamento, isso era algo raro. Apenas 3 vezes Deus falou audivelmente. E todas as vezes, essas falas do nosso Deus não dizem a respeito da vida pessoal de alguém. Muito pelo contrário, elas apontam quem Jesus é. A voz de Deus tem um papel muito pontual, muito exclusivo no texto bíblico: dizer quem Jesus é. A voz de Deus aponta para o Filho, meus irmãos. Nos lembrando o texto do Salmo 2, verso 12, que diz: beijai o Filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Beijai o Filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Diante, meus irmãos, da conspiração do mundo contra o ungido de Deus, o Senhor demonstra sempre o seu afeto, o seu amor para a pessoa de Jesus Cristo. No texto que lemos de Isaías 42, verso 1, diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Jesus, meus irmãos, é o amado de Deus. Jesus é o amado de Deus. E a grande pergunta que eu faço à igreja, à quarta igreja, que eu faço olhando nos olhos de cada um dos irmãos é: você ama o Senhor Jesus? Você ama ao Senhor Jesus? Hoje é dia de ceia. Você compreende o que a ceia significa? Para que ela aponta? Eu volto a te perguntar: você ama ao Senhor Jesus? Meus irmãos, o Pai transborda de amor pelo Filho, é o que nós percebemos no texto bíblico.
E em João capítulo 5, a partir do verso 29, Jesus vai explicar que a sua autoridade vem de Deus, porque ele fez o que o Pai pede. Então ele diz no verso 23, quem não honra o Filho, é o próprio Jesus dizendo, meus irmãos, em João capítulo 5, verso 23, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você quer uma prova definitiva de que você nasceu de novo? Me conte sobre o seu amor por Jesus. Me conte como a sua vida aponta para esse sacrifício vicário de Jesus Cristo. É necessário nascer de novo, meus irmãos. Eu quero concluir dizendo que não existe, meus irmãos, maior amor do que o que vemos aqui representado no Evangelho de Mateus, no nosso texto. Diante desse movimento grandioso de Deus, diante de um Deus que precisa se levantar e enviar o seu Filho, enviar um Espírito para capacitar, para que nós pudéssemos ser salvos. Não há Tom Cruise que consiga fazer uma missão tão impossível quanto a de resgatar você, meus irmãos. Deus faz do impossível uma possibilidade, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais através de Cristo Jesus. A morte de Cristo, meus irmãos, não é um acontecimento qualquer. O caminho de Cristo não é uma obra qualquer, meus irmãos. Entendam de uma vez, é um Deus triuno, agindo em amor para o seu povo, agindo em amor por cada um de nós. Isso deve mudar quem nós somos. Isso é um chamado à transformação, à mudança. Isso deve mudar a forma que nós pensamos. A nossa reação deve ser seguir a reação de João Batista diante de Jesus e dizer: sou eu quem precisa ser batizado. A nossa reação deve ser se prostrar diante do Cordeiro de Deus, numa súplica por uma santidade que nós só podemos viver diante da ação do Espírito Santo. Irmãos, entendam, a obra da redenção é o padrão para as nossas vidas. Deus age perfeitamente, por isso Ele nos cobra a perfeição na santidade. Padrão, meus irmãos, de unidade, uma ação perfeita de um Deus triuno, que é 3 em 1, unidos, em prol de um acontecimento, de um plano. Assim deve ser a igreja do Senhor, unida em prol da proclamação do Evangelho de Deus. Entenda, meus irmãos, se você não ama o próximo que você vê, você não amará o Deus que você não vê. É isso que diz João na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 20. A nossa fé, meus irmãos, é um chamado para perder. É o que nós aprendemos hoje de manhã. Perder aos olhos dos homens é sofrer o prejuízo. Esse é o desafio da nossa fé. A fé em Jesus, ela é dolorosa, porque confronta o nosso ego, porque nós nada podemos fazer em relação ao nosso pecado. Se você, meus irmãos, tem vivido aqui na nossa igreja, aqui na igreja do Senhor, e não tem sido incomodado pelas lições que nós damos aqui, não tem sido incomodado pelas palavras que nós dizemos aqui semana após semana, com os textos lidos, com o ensino da igreja, se isso não te incomoda de algum modo, você precisa entender que você está errado.
O Evangelho de Jesus, meus irmãos, é um chamado para a cruz. É o que diz o próprio Jesus no texto de Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. Meus irmãos, há uma missão a ser cumprida por cada um de nós. Deus te chamou especialmente. Não pense que o chamado serve apenas para mim, para o reverendo Jair como pastor, como vocacionados para viver de maneira integral para a obra do Senhor. Não, não. Todos nós, sem exceção, somos chamados para executar, para participar da obra do Senhor. Para anunciar esse Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Olhe, meus irmãos, para o seu dia. Olhe para o seu tempo. Quanto tempo você tem gastado na missão de Deus? Quanto tempo você tem gastado em prol de si mesmo? Demonstrar, meus irmãos, amor ao próximo é servi-lo com o Evangelho. Você quer mostrar que ama alguém? O ensine a palavra de Deus. O mostre a Jesus Cristo. Me ouçam, igreja. Você quer mostrar que ama seus filhos verdadeiramente? Não é abraçando com força, não é o seguindo para onde quer que ele vá, não é dizendo palavras bonitas ou entregando qualquer outro presente para o seu filho. Você quer mostrar que ama ele? O ensine a palavra de Deus. O mostre a esse Cordeiro que tirou, que purgou os seus pecados. Demonstrar o amor ao próximo é servi-lo com o Evangelho. É servi-lo, meus irmãos, com o Evangelho. A Igreja de Cristo, a quarta igreja, precisa de obreiros aprovados, de homens e mulheres que compreendem o seu papel no serviço do nosso Senhor, na missão de Deus. Homens e mulheres obedientes aos chamados de Deus. E Deus te chama, meus irmãos. Venha até Jesus, reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos confronta, que nos redime, que nos liberta. E como símbolo dessa compreensão do Teu sacrifício, nós iremos ceiar nesse momento. Nós te louvamos pela ceia do Senhor, que nos lembra a cada mês o tamanho do Teu amor, representado no Teu sacrifício por cada um de nós. Oh Deus, nos ajuda a viver em prol da Tua missão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido